Hoje eu vou falar sobre 3 investimentos para iniciantes. Isso é claro se o vizinho que está aí do lado permitir, porque é um domingo às 8 da manhã e ele está aí cortando grama. Mas vamos lá, que eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 investimentos para iniciantes e eu vou te falar um pouquinho desses 3 investimentos, são 3 ideias para você começar a estudar e a entender para começar a investir de fato. E esses investimentos são para quem já tem iniciada a reserva de emergência. E se você caiu de paraquedas aqui e não sabe exatamente o que é reserva de emergência ainda, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico quais são as melhores opções e o que é a reserva de emergência. Lembra que você não precisa ter a reserva de emergência 100% formada para começar a investir em outras coisas, mas você precisa pelo menos saber o que é reserva de emergência e ter já começado ela e fazendo aportes mensais, aumentando todos os meses a sua reserva. E aí você pode destinar parte do seu aporte para a reserva e outra parte para talvez algum desses investimentos aqui que eu vou falar. E se você quer investir de verdade a partir desse vídeo, já deixa o seu like aqui, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, não só ele, como vários outros vídeos do canal. E inclusive, para não perder nada aqui no canal, eu recomendo que você que ainda não está inscrito, se inscreva agora e ative o sino das notificações e já marca todas para receber sempre os avisos dos nossos vídeos aqui. Bom, mas dito isso e sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Todos esses investimentos que eu vou te falar aqui necessitam de estudo. Então você precisa absorver tudo isso que eu vou falar aqui no vídeo, anotar e estudar esses investimentos com um pouco mais de detalhes. E para isso você encontra inclusive vídeos aqui no canal para te ajudar a se aprofundar em cada um deles. Eu vou dar aqui uma pincelada sobre cada um desses tipos de investimento e aconselho muito que você estude bastante antes de começar a investir. E a parte prática também conta muito, uma vez que você entendeu o básico sobre os investimentos, você não precisa ser um expert no assunto, mas entendendo o básico você já pode começar a botar o pezinho na água ali para sentir a temperatura. Foi assim que eu aprendi lá no começo e assim que a maioria das pessoas aprende. Você não precisa saber tudo para começar a investir, mas é necessário que você tenha algum conhecimento, até para não tomar nenhum susto ou fazer algo que não tenha lá muito a ver com o seu perfil. Então entenda exatamente qual é o seu perfil de investidor, seu perfil agora, nesse momento, entenda um pouquinho as características dos investimentos, tenta alinhar objetivos, perfil e os investimentos antes de começar e depois manda bala. E o primeiro investimento para iniciantes é o Tesouro Direto, ou títulos públicos, que no final das contas é exatamente isso que você compra, é nisso que você investe quando vai lá no Tesouro Direto e coloca o seu dinheiro em algum título. Basicamente, você empresta dinheiro para o único que consegue imprimir moeda caso necessite, ou seja, em casos extremos. Se ele não conseguir te pagar, em última instância, ele vai imprimir dinheiro para te pagar, que é o governo. Por esse e outros motivos, o título público é o investimento mais seguro que nós temos no Brasil. Ele é mais seguro que poupança, mais seguro que CDB, que LCI, que LCA e é considerado mais seguro inclusive que a sua própria conta corrente no banco. No site do Tesouro Direto você encontra várias opções de títulos para investir, tanto títulos pós-fixados como o caso do Tesouro Selic, que vai pagar a taxa Selic para você, então dependendo das flutuações da taxa Selic, que pode mudar, hoje ela está em 2%, ela pode subir para 3%, pode subir para 4%, pode baixar um pouco de 2%, tudo pode acontecer e independente de para onde ela for, o Tesouro Selic vai perseguir essa taxa. Então se está rendendo 2% ao ano, o Tesouro Selic vai render 2% ao ano. E esse é o mais indicado para reserva de emergência ou para um dinheiro que você vai precisar usar num prazo mais curto, dentro de alguns meses, você deixa lá o dinheiro no Tesouro Selic, resgata a qualquer momento, você solicita num dia e no dia seguinte ele está na sua conta. Portanto, ele é um título com boa liquidez, boa segurança e que rende pouco, mas acaba rendendo mais que a poupança. Lá no site do Tesouro você também vai encontrar outras opções, como Tesouro Pré-Fixado, com vários prazos de vencimento e, obviamente, várias taxas. Quanto maior o prazo de vencimento dele, maior tende a ser a taxa que ele vai te pagar. Por exemplo, se você for comprar o Tesouro Pré-Fixado 2026 pagando 7,37%, isso significa que ele vai pagar essa taxa de 7,37% ao ano até o vencimento, ou seja, lá em 1º de janeiro de 2026. Isso significa que, independente se a inflação subir ou cair, ou o que acontecer com a economia, ele vai rigorosamente pagar 7,37%
ao ano até o vencimento. E para isso você precisa aguardar o prazo para resgate, ou seja, esse dinheiro cair de volta na sua conta, aí sim vai ter rendido exatamente esse 7,37%. Mas, David, é possível resgatar um título do Tesouro antes do prazo de vencimento? Sim, é possível. Só que, caso você precise fazer isso, talvez você perca um pouco de dinheiro, ou seja, tem uma rentabilidade menor do que a contratada, ou até, dependendo do período que você tirar esse dinheiro, pode ter menos dinheiro do que você colocou lá. Então, o recomendado principalmente para iniciantes é que, quando você compra um título do Tesouro pré-fixado, por exemplo, você realmente pense em resgatar ele somente no vencimento. Isso porque diariamente as taxas do Tesouro mudam e isso pode fazer com que você tanto tenha mais quanto tenha menos dinheiro. Então, existe um certo risco de tirar esse dinheiro antes do prazo pela chamada marcação a mercado. Mas isso pode ser um tema de outro vídeo, porque é já um tema um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais complexo. Para iniciantes, eu recomendo que, caso você invista no Tesouro Direto e opte por comprar tanto um tesouro pré-fixado quanto o outro título que eu vou falar aqui na sequência, você pense em segurar esse título até o vencimento. Bom, e no Tesouro Direto você também tem a opção de investir no Tesouro IPCA+. Vou pegar um exemplo aqui do Tesouro IPCA+, 2035, significa que lá em 2035 você vai poder resgatar esse título que vai ter rendido o IPCA, ou seja, a inflação em todo o período, desde que você comprou o título até o resgate, mais um prêmio de, por exemplo, 3,78%. Ou seja, quando a inflação está em 5%, significa que você está ganhando 5 mais 3,78%, que totaliza 8,78%. Caso a inflação suba para 10%, você vai ter 10 mais 3,78, ou seja, 13,78% de rentabilidade bruta ao ano. Isso significa dizer que o Tesouro IPCA tem uma característica bastante interessante aqui, principalmente para proteger no longo prazo. Ele protege da inflação, ou seja, ele acompanha sempre as oscilações do IPCA e paga mais um prêmio adicional. Então você nunca vai ter de rentabilidade bruta um valor inferior à inflação, você nunca vai perder em valores brutos poder de compra. Vale lembrar aqui que para todos os títulos do Tesouro Direto você tem a tabela regressiva de imposto de renda cobrada sempre somente sobre os rendimentos. E esse imposto de renda já é cobrado automaticamente na fonte, ou seja, você já recebe o valor líquido sem precisar fazer nada. Bom, e o que você precisa fazer para comprar um título do Tesouro? Eu vou deixar um vídeo aqui te ensinando, mas basicamente você precisa ter uma conta em uma corretora de valores e aí depois de transferir o dinheiro para lá, com o saldo que você tem na conta, já é possível você comprar um título do Tesouro, seja ele qual for. O segundo investimento para iniciantes já é para iniciantes em renda variável, que são os fundos imobiliários. Então, se tiver de acordo com o seu perfil já começar a investir em renda variável, se você conhece já um pouquinho de renda variável, começar pelos fundos imobiliários é uma boa alternativa. Em especial, se você já começa por um fundo de fundos, por exemplo, que já tem ali uma boa diversificação, já que ele investe em outros fundos. Outra opção é você comprar alguns fundos imobiliários segundo alguns critérios. Eu também vou deixar aqui para você voltar no vídeo, um vídeo onde eu mostro como filtrar bons fundos imobiliários. Basicamente, os FIIs, apesar de serem renda variável, ou seja, você compra uma cota por um valor hoje e essa cota pode custar tanto mais quanto menos no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, eles guardam uma característica bastante interessante. É como se você comprasse um imóvel e colocasse ele para alugar. Uma vez alugado, ele vai te pagar uma renda mensal. E é exatamente isso que os fundos imobiliários proporcionam. E é um investimento bastante barato, já que você consegue investir na maioria dos fundos imobiliários com um valor de aproximadamente R$100. E o terceiro tipo de investimento, que é uma forma bastante interessante de se expor também à renda variável, mas ao mercado de ações já de uma maneira bastante diversificada, e vale lembrar aqui que uma diversificação bem feita também significa segurança, são os ETFs, que basicamente são fundos de índice. Eles buscam replicar os principais índices de ações, não só os índices aqui na Bolsa Brasileira, como também existem opções para replicar índices
internacionais, como índices europeus, americanos, asiáticos e por aí vai. Eu vou te falar um pouquinho mais sobre algumas das melhores opções de ETFs que nós temos dentro da Bolsa Brasileira. Lembrando que tanto para investir em ETFs quanto para fundos imobiliários, que eu falei antes, também você precisa ter conta em uma corretora de valores. Uma das características que tornam os ETFs investimentos bastante interessantes são que as taxas de administração são bastante baixas e os valores para investimento em uma cota também são bastante baixos, o que torna o investimento bastante democrático, uma vez que você consegue, como eu falei, diversificar bem a sua carteira somente investindo em ETFs. E eles podem ser uma excelente porta de entrada para você que deseja investir no mercado de ações, de fato, escolher as próprias ações. Quando você investe em ETF, você já está investindo em ações, porém de uma maneira um pouco mais conservadora e que necessita de um pouco menos de envolvimento, já que quando você vai comprar ações de fato na Bolsa de Valores, o ideal é que você estude, faça análises e acompanhe de perto essas empresas. Bom, só relembrando então as características dos ETFs para você anotar aí. Eles têm custo baixo, são excelentes opções para diversificação em renda variável e proporcionam para uma carteira bem rebalanceada e com aportes mensais resultados acima da média. Bom, vamos lá para alguns dos principais ETFs que nós temos na Bolsa de Valores então. O BOVA11 é o mais conhecido deles, já que ele replica o índice Bovespa, que é o principal índice de ações brasileiras. Inclusive, quando a gente fala que a bolsa subiu 2%, ou que a bolsa caiu 2%, nós estamos, na verdade, falando do Ibovespa. O índice é composto por mais ou menos 70 empresas que representam cerca de 80% do volume total negociado na Bolsa de Valores, ou seja, são as empresas consideradas mais líquidas da Bolsa. Uma cota do BOVA11 custa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, um pouco menos de R$ 115. Parecido com o BOVA11, mas um pouquinho mais restrito, já que pega as 50 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores, você tem a opção de investir no PIB11, que tem as cotas negociadas a um valor de aproximadamente R$ 200 no momento que eu gravo esse vídeo. Outra opção bastante popular é o Small 11, que replica o índice de Small Caps, que por sua vez pega empresas menores na Bolsa de Valores, ou seja, que estão fora das 85% mais líquidas, mas que estão dentro das 99% mais líquidas. Ou seja, ele exige que as empresas tenham o mínimo de liquidez, mas pega, via de regra, empresas menores na Bolsa de Valores. Uma cota do Small 11 custa hoje aproximadamente R$ 130. Para quem quer começar já de olho em empresas de dividendos, existe um ETF que replica o principal índice de dividendos da Bolsa Brasileira, que é o IDIV, e o ETF é o DIVO 11. Ele pega as empresas com maiores dividend yields dos últimos 24 meses, ou seja, quanto de dividendo a empresa está pagando frente ao preço que ela é negociada atualmente. Uma cota do DIVO 11 hoje custa aproximadamente R$ 70. Bom, e se você quer se aprofundar nos ETFs, existem várias boas opções, como ETFs que replicam o preço do ouro, ETFs que replicam o principal índice europeu ou ETFs que replicam o principal índice americano, o S&P 500, como o caso do IVVB11, que também é bastante popular aqui no Brasil. Bom, agora eu quero saber de você, investidor iniciante de renda fixa, investidor iniciante de renda variável, qual desses investimentos você já tem em carteira ou qual deles você acha que faz mais sentido ter em carteira? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, até para aprofundar essas classes de ativos mais demandadas aqui pela audiência. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece aí de compartilhar com as pessoas que você gosta, nos grupos de WhatsApp, Facebook, ou seja lá como for que você queira compartilhar o conteúdo, fica sempre à vontade para isso. E não esqueça, é sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.